meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, eu publiquei aí no Facebook, né, 2 vídeos. O título é Demônios, Demônios, que medo, parte 2, né? E o parte 1 e parte 2, né? Na parte 1, eu relato que em Atibaia, no bairro chamado Portão, uma irmãzinha lá manifestou lá no culto, virando os bancos e fazendo a maior desordem. E os ministros lá, então, foram e amarraram a irmãzinha com cordas, queriam interná-la no hospício, né? Quando só precisa de um crente ir lá e expulsar no nome do Senhor Jesus. E depois eu publiquei também o vídeo 2, né? A parte 2, onde eu mostro, né, que se você não crê em Jesus Cristo, você não vai expulsar, né? É melhor nem se atrever, porque é perigoso tomar uma surra, como o caso lá dos filhos do judeu Seva. Leia lá no livro de Atos, acho que é no capítulo 19. Não sei, vamos procurar aqui, tá? Vamos procurar aqui onde é que está o episódio dos filhos do judeu Seva. Aqui, ó, e quem fazia isto eram os filhos do judeu Seva. Então, está aqui, ó, vamos lá ver, tá? Mais um pouquinho de paciência, não fiquem agitados. Atos 19, 13 e 14, né? Então, eles viram que, no verso 11 diz, viram que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes, veja bem, judeus exorcistas ambulantes eram homens, filhos do sumo sacerdote, Seva, né, que você lê aqui no verso 14. E os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Então, esses 7 filhos desse judeu principal dos sacerdotes, eles andavam pela terra de Israel expulsando demônios. Eles tinham esse poder até o momento que rasgou-se o véu do templo. Tá? Mais alguns dias depois, 50 dias depois, o Espírito Santo veio e estabeleceu a igreja. E esse poder de expulsar demônios que os judeus tinham lá no Velho Testamento, desapareceu. Tá? Os nascidos de Deus é que receberam o poder do Espírito para expulsar demônios. Então, esses judeus que falam no verso 13, né? Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, veja, o ministério não expulsa demônios. E isso é prova que eles não são crentes em Jesus Cristo. Né? Porque lá em Marcos 16, versículo 17, diz: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O verso 20 diz: e tendo eles partiram,
pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Entendeu? Então, o ministério da congregação não tem poder para expulsar demônios, porque eles não são crentes em Jesus Cristo. Eles apostataram das nossas doutrinas originais. Tá? Hoje é uma igreja que está fazendo o que fez a Igreja Católica ao longo de 1.200 anos. Queimaram em praça pública, torturaram, mataram, roubaram os bens de pessoas que apenas o pecado era ler a Bíblia. Tá? Hoje, a congregação não pode fazer isso porque as condições sociais são diferentes. Mas eu vi matar, tem um deles que se suicidou e 2 outros que viveram vidas tristes, derrotadas, né? Desestruturadas, infelizes. Né? Por quê? Porque estes homens, lá por volta de 1940, sacaram de 1 João, capítulo 5, versículo 16, que diz: há pecado para a morte, pelos tais eu digo que não ore, que é simplesmente para você não orar. Tá? Deixa na mão de Deus, que Deus sabe como é que vai tratar com esse crente. Então, ele leu esse verso, sacou a preposição para, colocou a preposição de e criou o pecado de morte. Tá? E daí, a princípio, eram os adúlteros, os fornicários. Entendeu? Ou, depois, mais adiante, homens como eu, que mostram esses absurdos, essas loucuras destes homens criminosos, entendeu? Entraram para a lista dos cães, das porcas lavadas, entende? São considerados também almas perdidas, né? É só falar a verdade e você já tem dia, vai levantar contra você uma multidão de fanáticos religiosos, né? Com o objetivo de combater, né? Então, a Gideone Fernandes viu esse vídeo, né? E comentou o seguinte, que contraditório quando diz que aqueles que matam as almas dos outros, sendo que você sempre disse que a salvação não se perde. Quando eu vi esse comentário do Gideone Fernandes, que ele diz contraditório, quando você diz que aqueles que matam as almas dos outros, sendo que você sempre disse que a salvação não se perde. Eu não entendi direito, sabe? Esse argumento dele, esse comentário dele me pareceu absurdo com o que estou dizendo no vídeo. Na realidade, é o seguinte, ele não é uma alma salva, ele não conhece a salvação, como 99,9% da Irmandade da Congregação não sabe o que é salvação. Mas são almas que, se ouvirem a pregação do Evangelho, podem vir a salvar suas almas e viver com o Senhor Jesus por toda a eternidade. E quando eu digo que são assassinos de almas e destruidores de famílias, porque esse ministério mata a esperança de salvação, a esperança de vida eterna que há no coração de todo ser humano. Então, eu não estou sendo contraditório. É porque Gideone Fernandes não conhece o Evangelho, não conhece salvação. Ele acredita que porque batizou numa igreja que diz que ensina que o batismo dela é salvífico, que salva a alma, né? Que é a única igreja que salva, e é ensinado ainda a querer se apresentar diante de Deus com a sua justiça própria, com as suas boas obras, com a sua firmeza e a sua fidelidade, entendeu? Ele está dizendo que a minha pregação é contraditória. Na realidade, eu estou usando o termo matam almas e destroem família, matam almas porque tira-lhes a esperança de salvação e de vida eterna. Mas a grande maioria, por terem sido mentalmente manipulados com falsos ensinamentos, tornam-se blindados à pregação do Evangelho. Por quê? Porque eles não acreditam que as demais igrejas são falsas igrejas, que os pastores são ladrões. É um monte de coisa na mente destas pessoas e dificilmente elas conseguem sair do engano religioso em que foram enfiados. E assim, desta maneira,
vão parar no inferno. É simples assim, né? Mas vamos avante. Quem disse que a salvação não se perde, meu filho, é o Senhor Jesus. Não sou eu. Eu apenas reproduzo, mostro para as pessoas aquilo que ele disse. O que foi que ele disse? Ora, simples assim. Abra João capítulo 10, versículo 28. Onde ele fala sobre as suas ovelhas, ele diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É a voz do Senhor Jesus registrada nas Escrituras. Tá? Não é as minhas ovelhas ouvem a voz do ancião que prega as maluquices dele. Não. Ouvem a minha voz. Ela, por vezes, a voz dele está na boca do ancião, quando ela confere com o ensino das Escrituras. Quando não confere, não é dele, é do homem, muitas vezes é do diabo. É o espírito mau que está colocando na mente e do coração daquele homem pregar aquilo que ele está pregando. Entendeu? Ensino, palavra que não confere com o ensino das Escrituras, não é do Senhor, porque o Senhor não se contradiz. Vai revelar aos apóstolos, aos profetas, o seu pensamento e propósito, e na boca do ancião vai dizer coisas diferentes. De modo algum. E isso nem é da nossa doutrina, porque a nossa doutrina, o primeiro ponto de doutrina, diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e prática e conduta. Quer dizer, guia de fé é aquilo que a Bíblia diz. É o que nós devemos acreditar. Guia de conduta ou de prática é aquilo que a Bíblia diz, é o que nós devemos fazer. E lá em João 10, 28, o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Não é eu vou dar no futuro, quando entrar a minha glória, nada disso. Eu lhes dou o verbo dar no passado. Está entendendo? Ele diz: eu lhes dou a vida eterna, nunca. Olha só a expressão que ele usa. Nunca perecerão. Eternamente. E da minha mão, ninguém pode arrebatar. Mas, então, veja, esses Gideone Fernandes e o Célio Pereira também, que apoiou o que ele disse, né? Eles estão seguindo homens que dizem: não, o diabo tem poder, o crente está na mão de Jesus, né? Aqui, ó. Esses homens, o ministério prega que o diabo tem poder, ele faz assim na mão de Jesus, ó. Abre a mão de Jesus, arranca o crente e leva para o inferno. O verso em João 10, 29 diz: o Pai, o Senhor Jesus diz, o Pai que me deu estas ovelhas é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Então, são dupla segurança. O crente aqui, o Senhor Jesus segurando o crente e a mão do Pai sobre tudo. Agora, Célio Pereira, Gideone Fernandes e milhares da congregação creem em homens que dizem: não, o diabo tem poder, ele pega a mão de Deus, assim, o braço de Deus, e arranca, e abre a mão do Senhor Jesus e arranca o crente e leva para o inferno. É isso que estes homens acreditam. Ele é o fruto desse tipo de gente, esse tipo de pregação. Eles são frutos desse tipo de pregação, que não creem na divindade do Senhor Jesus e nem na palavra que ele falou. Além do que, leia 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Fala sobre o selo. Selo, na Bíblia, o selo é usado como uma coisa que está determinada e que ninguém pode mudar. É o caso, Daniel foi jogado na cova dos leões e Nabucodonosor selou com o seu selo a porta da prisão. Entendeu? Por que ele selou com o seu selo? Para que ninguém pudesse, né, mudar essa condição. Há outros lugares também onde você encontra
esse sentido do selo que não pode mudar a determinada situação. E a palavra de Deus diz que Deus nos selou com o seu Espírito Santo. Ó, 2 Coríntios 1, 22 diz, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Você lê lá em Efésios 4, 30 também. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quer dizer, Deus nos selou com o seu Espírito para que nós tenhamos perfeita segurança que vamos entrar na glória dele. Mas ainda, o Espírito Santo é usado como um penhor da nossa salvação. O que é o penhor? O que é o penhor? O penhor é uma garantia que você dá a quem você tem um compromisso, uma dívida. Então, o penhor você dá como garantia de que você vai honrar a sua palavra e cumprir a sua promessa. Você vai fazer o que você prometeu. Tá? Eu tenho aqui, vamos ver se eu acho. Ah, está aqui, ó. Um relógio. Um relógio. Foi meu pai que me deu esse relógio, tá? Ele é valiosíssimo isso, tá? É valiosíssimo. Se eu precisar de uma grana, tá? Eu vou lá na Caixa Econômica Federal e faço o penhor desse relógio, tá? Então, eu vou receber esse dinheiro, que é o valor 10 ou 15% do valor desse relógio que meu pai me deu. Entendeu? Por que eu deixo esse relógio como penhor? É uma garantia de que eu vou pagar o compromisso, né, o dinheiro que estou me emprestado, e tomar o meu dinheiro de volta. Está entendendo? Então, os apóstolos escreveram, debaixo da inspiração do Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele nos foi dado como penhor da nossa salvação. Agora, veja, Deus é mentiroso, por acaso? Esses homens, eles tornam o Senhor Jesus e o próprio Deus Criador de todas as coisas um grande mentiroso. Quando Deus fala, você lê lá em Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não o confirmaria. Em 1 Samuel, capítulo 15, 29, diz, e também é aquele que a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Mais adiante, você encontra lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 3, diz, Deus, não tendo por quem jurar a respeito da nossa salvação, o que ele fez? Ele jurou por si mesmo. Diz lá em Hebreus, capítulo 6, verso 13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Agora, veja, vocês pegam versículos aí que falam, sem santificação ninguém verá o Senhor, para contradizer as minhas afirmações de que quem crê tem a vida eterna e vai ver a face dele como ela é, vai entrar na glória de Deus. Uso versinhos como se, para as minhas afirmações fossem verdadeiras, os conselhos que você encontra no Novo Testamento deveriam ser, não, pode pecar à vontade, pode adulterar, que não tem problema. Imagina, tem problema sim, porque vai sofrer a disciplina de Deus. Leia lá em Hebreus capítulo 12, você vai ver que Deus nos trata como filhos. E lá está bem escrito que filho há a quem o pai não disciplina. E diz mais, se estás sem disciplina, é porque sois bastardos e não filho. Porque a disciplina é para todos os que são filhos do Senhor. Né? Então, veja, são homens incrédulos, desviados da palavra de Deus, apóstatas até da nossa doutrina original e que querem salvar-se pelos seus próprios meios. Né? Para o vídeo por aqui, Deus abençoe a todos.
anotem as citações bíblicas que eu estou fazendo nesse vídeo, para se interessar e tome posse da sua vida eterna. Tome posse da sua salvação, crendo na suficiência daquele sangue derramado na cruz do Calvário, por amor das nossas almas. Vou atender a minha esposa, que está me chamando. Deus abençoe. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome de quem? De quem? É do Senhor Jesus.